campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, os momentos das reflexões diárias. Hoje nós estamos trazendo a partir do nosso livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 41, que fala sobre o bem de todos, o título, né? Ele surge numa reunião pública 26 de junho de 1961 e se refere à primeira parte, capítulo 3, item 16 do livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E esse capítulo 3, o título é Céu. Então vamos ver o que diz no item 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também, se encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos, os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou pessoas homogêneas, nos seios das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço, a fim de prestarem contas do trabalho realizado. Ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Então aqui ele está falando, né, que quando esses espíritos de mais elevados se reúnem, eles trocam entre si essas vibrações de harmonia. E ele fala que a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem reparti-la com outrem. Então ele está mostrando como é que os espíritos mais evoluídos agem diante dessa vibração, dessa energia da felicidade. Vamos ver o que o Emmanuel diz sobre isso. Bem de todos. Todos os bens fundamentais da existência fluem generosos da natureza para benefício de todas as criaturas. A luz que se derrama do firmamento não é patrimônio particular. Sim, né? O sol, a gente costuma dizer, né, que o sol nasceu para todos, o sol nasce para todos, né? A chuva para todos. A luz que se derrama do firmamento não é patrimônio particular. As correntes aéreas são agentes alimentícios inesgotáveis. Mares amigos banham todos os continentes. Correm fontes em todas as direções. Surgem plantas para todos os climas. E no próprio corpo, o sangue há de circular incessante para que a inteligência possa viver. Não retenhas assim os valores que entesouraste. Não desconheces que o pão excessivo é o prato do vizinho em necessidade? Então o que ele está dizendo aqui, né, que aquilo que sobra na minha mesa é talvez a medida que vai aplacar a fome de um outro irmão, né? Entretanto, há diferentes recursos para dividir. Ladeando mesas fartas, há corações semi-sufocados no desespero. Então, além desse alimento da matéria, do corpo, esse alimento da alma, do prestar atenção no outro, da atitude gentil, da atitude generosa, atenciosa, né?
Por trás de gestos que te golpeiam, há tramas obscuras de obsessão. Na retaguarda dos crimes que te revoltam, há influências que não desvelas de pronto, né? Então, a gente não consegue logo a entender o que leva uma pessoa, muitas vezes, a se apropriar daquilo que não lhe pertence, né? A um gesto de violência, a gente não consegue. E aí ele fala, né, que tem diferentes tipos de influência. Tanto as próprias obsessões, o próprio desequilíbrio espiritual daquele irmão, quanto as influências, as questões ligadas à matéria, né, as questões materiais, né. Quem errou sofre estorvos que te escapam à senda. Quem calunia ou persegue ignora o que sabes. Descerra as portas do coração para compreender e servir, repartindo os bens que já ajuntaste no espírito, né? Então, muitas vezes a pessoa está caluniando, está perseguindo alguém por... Ele fala aqui, talvez mais por maldade, menos por maldade, mais por ignorância, né? Da importância do bem, da importância do respeito, do perdão, da compreensão, né? Do perdoar uma ofensa. A felicidade, para ser verdadeira, deve ser partilhada. O ouro nas mãos de um só homem é moldura da sovinice, mas passando para outras mãos é trabalho e beneficência. Então o ouro, a riqueza, gerando progresso, gerando evolução, desenvolvimento, justiça social, né? O conhecimento isolado é lâmpada sem proveito, contudo, transitando de cérebro a cérebro, é ciência e cultura. Já tem uma história que diz, né, que duas pessoas se encontrando, cada uma trazendo um pão, se elas trocarem um pão, cada uma vai com um pão para casa. Mas duas pessoas, que cada uma trazendo uma ideia, quando se encontram, se elas compartilharem essa ideia, cada uma vai embora levando duas ideias, né? E aqui, entre a sombra dos que reclamam e azedam, malquistam e ferem, sê a luz que abençoa sempre. Faze ao outro o que deseja seja feito pelo outro a ti próprio, diz a lei. Felicidade, no fundo, é bondade crescente, para que a alegria se faça maior. E, sem dúvida, todos nós podemos dividir parcelas de bondade e alegria, mas a multiplicação vem dos outros. Então, que a gente realmente procure, né, fazer com que essa felicidade, no fundo, essa felicidade que se simboliza a bondade crescente, bondade no sentido de desejar ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, fazer pelo outro o que eu gostaria que me fosse feito. Nós possamos guardar no nosso coração esse ensinamento, essas ideias passarem para os nossos cérebros também, para que a gente possa viver cada vez mais, aprendendo a aprender através do amor. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site